Olá a todos! Esse vídeo tem como pretensão trazer uma forma elementar de se resolver uma regra de 3 simples com grandezas diretamente e inversamente proporcionais, servindo como base para o próximo vídeo de regra de 3 composta. Primeiro, nós precisamos definir o que é razão. Nós vamos considerar dois números A e B, dois números reais, com B diferente de zero, e vamos definir a razão como sendo o quociente A sobre B. Precisamos também definir o que é proporção, ou números proporcionais, ou ainda grandezas proporcionais. A e B serão considerados aqui como grandezas, ou seja, dois números associados a uma unidade de medida. Vamos considerar então os números A, B, C e D, com B e D diferente de zero, e vamos concluir que uma proporção nada mais é que a igualdade de duas razões. Então escrevemos A sobre B igual a C sobre D. Nós vamos usar aqui uma propriedade que é conhecida como a multiplicação em cruz. Então, de acordo com essa propriedade, A sobre B igual a C sobre D implica A vezes D igual a B vezes C. Então, definimos aqui o que é razão e o que é proporção. A sobre B igual a C sobre D é igual a K, e K é chamada de constante de proporcionalidade. Na expressão acima, leia-se A está para B, assim como C está para D. E é dessa forma que nós vamos tratar a proporção daqui por diante. Dizemos que duas grandezas A e B são proporcionais quando a variação sofrida pela grandeza A provoca uma variação numa mesma razão, a grandeza B. Ou seja, se A é diretamente proporcional a B, então escrevemos A sobre B, ou A está para B. Dentre as propriedades dos números proporcionais, ou de uma proporção, nós vamos utilizar a multiplicação em cruz. Então, nós temos que A sobre B igual a C sobre D, implica A vezes D igual a B vezes C.
Note que nos dois exemplos, as grandezas A e B foram representadas pelas torneiras e o tempo gasto para se encher um tanque de volume fixo, e pelos operários e o tempo que se levou para a execução de um determinado serviço. Portanto, a base para resolvermos problemas de regra de 3 simples que envolvam grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais está nessas expressões que veremos nos dois exemplos a seguir. Vamos então resolver o primeiro exemplo. José aplica R$5.000 na caderneta de poupança e no mesmo dia João aplica R$8.000. Se ao final do mês o saldo de José for de 5.700, qual será o saldo de João? Nós vamos chamar de A o valor atual, ou capital inicial, e de F o valor futuro, que é equivalente ao montante desse dinheiro aplicado. Veja que, se nós aumentarmos a quantidade de dinheiro aplicado a uma caderneta de poupança, o resgate desse dinheiro após um determinado período vai ser maior. Então, se nós aumentamos o valor aplicado, o valor atual aplicado, aumenta-se o valor futuro a ser resgatado. Dessa forma, nós dizemos que A está para F, de forma que A e F sejam grandezas diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Eu vou destacar de azul os valores que José aplicou e resgatou, ou seja, os 5.000 e os 5.700. E vou destacar em vermelho o valor que João aplicou de 8.000 e o saldo, que é o valor F procurado desses 8.000 que foram aplicados por João. Nós temos então um problema que consiste na igualdade de duas razões. Então é a resolução de uma proporção. Do lado esquerdo, nós temos que A está para F, que são as grandezas destacadas em azul. E do lado direito, nós temos que A também está para F, que são as grandezas destacadas em vermelho. Do lado esquerdo, o dinheiro aplicado e resgatado por José, do lado direito, o dinheiro aplicado e o que se procura, que é o resgate aplicado por João. Aplicando-se então a propriedade de multiplicação em cruz e substituindo os dados do enunciado, nós temos que 5.000 está para 5.700, assim como 8.000 está para F, que é o valor futuro procurado da aplicação feita por João. Multiplicando em cruz, nós temos 5.000 vezes F igual a 5.700 vezes 8.000. Dividindo ambos os lados da igualdade por 5.000, então ficamos com F igual a 5.700 vezes 8.000 sobre 5.000. Por fim, resolvendo o lado direito dessa igualdade com o auxílio de uma calculadora, concluímos que o valor F procurado, que é o resgate da aplicação de 8.000 feita por João, é igual a R$ 9.120, valor que ele receberá como resgate da aplicação dos R$ 8.000. Este foi um problema
de regra de 3 simples, onde as grandezas são diretamente proporcionais. Vamos então resolver o segundo exemplo. Um automóvel a 75 km por hora faz um percurso em 3 horas. Quanto tempo levaria para fazer o mesmo percurso a 50 km por hora? Nós vamos chamar de V a velocidade do automóvel e vamos chamar de H o tempo em horas. Veja que o problema está perguntando quanto tempo ele levaria para fazer esse mesmo percurso. Então o percurso é fixo. Se aumentarmos a velocidade para percorrer uma determinada distância, então nós levaremos menos tempo para percorrer essa distância. Ou seja, as duas grandezas, velocidade e tempo, são inversamente proporcionais, pois à medida que se aumenta a velocidade, o tempo diminui para percorrer uma mesma distância fixa. Então ela é escrita dessa forma. V está para H, de tal forma que as duas grandezas são inversamente proporcionais. Eu vou destacar de azul a velocidade 75 km por hora e o tempo 3 horas. E vou destacar em vermelho o tempo que o problema está perguntando, qual é a quantidade de horas, né? E a velocidade 50 km por hora. Então, o problema se resume a resolver uma proporção, ou seja, resolver a igualdade de duas razões. Ou seja, nós temos V está para 1 sobre H, ou V vezes H, assim como V está para 1 sobre H, ou seja, V vezes H, onde do lado esquerdo nós temos as grandezas destacadas em azul e do lado direito destacadas em vermelho. Colocando os valores na expressão, nós temos 75 vezes 3, que é igual a 50 vezes H, que é o tempo em horas que o problema está perguntando. Vamos dividir ambos os lados da igualdade por 50 e reescrever 75 vezes 3 sobre 50 igual a H. Do lado esquerdo da expressão, nós temos o 75 sobre 50 e ambos são números divisíveis por 25. Então, simplificando a expressão, 75 dividido por 25 é igual a 3. 50 dividido por 25 é igual a 2. Então, nós podemos escrever que H é igual a 3 vezes 3 sobre 2. Ou seja, H é igual a 9 sobre 2. Ou ainda, H é igual a 4,5. Ou, se preferirem, 4 horas e 30 minutos. Então, este foi um exemplo de regra de 3 simples com grandezas inversamente proporcionais. Determinar o valor de K é a essência do método conhecido como redução à unidade. Nos nossos dois exemplos, o valor K não aparece explicitamente. Inscreva-se no canal. Obrigado. Então nós temos que a razão
Dados dois números A e B com B diferente de zero, esses números nós chamamos de grandeza, ela é representada pelo quociente A sobre B. Na proporção nós vamos considerar A, B, C e D. E vamos escrever A sobre B igual a C sobre D. Ou seja, a proporção é a igualdade de duas razões, com C e D diferentes de zero. Não, C pode ser igual a zero. B e D diferentes de zero. Nossa, um vídeo de 10 minutos, que trabalho. Bom, então como o valor atual está para o valor futuro e as grandezas são diretamente proporcionais, usando a multiplicação em cruz, estou destacando em azul aqui os valores de João errei de novo. Aqui seria vermelho. Então a conta seria 5.000 está para 8.000 igual, nossa, não, tá tudo errado. Tudo errado. Fala comigo. Vocês vão deixar o papai gravar o vídeo quietinho, em paz? Sim. E você, Sofia? Sofia, você vai deixar o papai gravar o vídeo? Vai? Não. Não, então tá.